trato muito isso no consultório, as pessoas que me procuram. Eu sou psicanalista com formação em neurociência. Então, as pessoas hoje estão sentindo um vazio interior que muitas vezes não sabe explicar o que é. Nós falamos da questão emocional, do equilíbrio, como o pastor falou, e eu gosto muito de trabalhar a neurociência. A minha formação é psicanálise, né? Eu tenho mestrado em psicanálise, mas eu amo a neurociência. Então, dentro da neurociência, nós aprendemos sobre a regulação emocional. E quando a gente fala da regulação emocional, a gente vai mexer exatamente com esse vazio interior, com essas questões existenciais que muitas vezes as pessoas não sabem como resolver. Então, quantas vezes a pessoa sente é como se sentisse um buraco dentro de si mesma, né? A pessoa começa, ela pode acordar de manhã cedo e ela sente assim, é como se estivesse faltando um órgão do corpo. Isso é muito interessante. A pessoa sente a falta de alguma coisa. E mesmo tem relatos de pessoas que falam assim, olha, é como se eu não tivesse fígado, é como se eu não tivesse baço. É muito interessante. Sempre faltando algo, né? Essa crise existencial que leva a um estado de ansiedade e depressão, as pessoas precisam identificar. A gente só consegue tratar de uma crise existencial quando a gente tem clareza que a gente está passando por isso. Então, a crise existencial, ela pode levar a uma crise emocional e aí isso pode trazer transtornos emocionais sérios que precisam ser tratados. Quantas pessoas entram assim numa tristeza, numa melancolia e não sabem o que é isso? Na verdade, tem uma coisa importantíssima, é o pensamento. O pensamento, ele é muito importante. Quando nós temos pensamentos negativos, como disse o pastor Rivelino, sobre autossabotagem, se nós temos um pensamento negativo, esse pensamento vai gerar uma emoção. Essa emoção pode ser uma emoção negativa, com certeza. Esse pensamento negativo pode gerar o medo, que é uma das emoções, que a gente fala que a amígdala é a responsável por essa emoção. A amígdala é um órgãozinho no nosso cérebro, pequenininho, mas que ela tem um componente muito forte nas nossas emoções. Então, se eu tenho um pensamento negativo, esse meu pensamento pode afetar a minha emoção, que é o medo. Esse medo pode me trazer uma consequência grande, porque eu vou ficar com medo de sair na rua, eu vou ficar com medo de andar por aí. Eu estava vindo hoje no Uber, estava conversando isso com o motorista, né? De quantas vezes a gente tem medo de coisas, principalmente em situações de violência. Só que esse pensamento que leva à emoção, essa emoção vai levar a gente a uma atitude. Então, essa atitude pode ser muito negativa. Por isso, muitas pessoas com crises existenciais, com essa crise interior, essa pessoa muitas vezes comete o suicídio. E, assim, isso é dentro da igreja, fora da igreja, isso é em todos os lugares. Só que, como que a gente vai lidar com isso? Existe jeito para a gente lidar com isso. A gente primeiro precisa ter clareza, primeiro precisa ter ciência do que está acontecendo, a gente toma consciência e a gente vai cuidar. Então, quando a gente tem um pensamento negativo, vamos lá, na mesma hora você tem que rejeitar o pensamento, porque o pensamento ele é intruso, ele não pede licença para entrar, ele é intruso. Agora, você pode, na mesma hora que vem esse pensamento, você pode fazer uma crítica e você pode falar assim, por que eu estou pensando isso? E aí, quando a gente pensa isso, a gente, na mesma hora, muda o pensamento. Mudando o pensamento, você vai mudar aquela emoção. Mudando aquela emoção, você vai mudar o comportamento. Isso é fantástico. Muitas pessoas falam assim, mas não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. A gente pode encontrar o equilíbrio emocional e viver, como você começou a falar, de uma forma mais leve, de uma forma
onde a vida vai ser uma vida mais prazerosa. De vez em quando a gente tem que conversar com a gente mesmo, né, doutora? Com certeza, meu querido, com certeza. A gente vai conversar, é como o pastor falou da autossabotagem, é a mente lutando contra a gente. Aí você vai conversar, eu converso muito comigo, eu falo, que isso, Rosa, vamos embora. Fé, mulher, que isso, você é filha de Deus. É assim que eu levo a minha vida, porque do contrário, essa crise interior que vem pra gente, que vem para todo mundo, essa crise vai me deixar abatida, né? Então, com certeza, hoje a gente vai ter um debate muito rico aqui hoje. Graças a